Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra? Livro dos Salmos, número 84, verso 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verso 11. Diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém? Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos entender um pouquinho hoje esse versículo. O livro dos Salmos, né, irmãos, já foi falado aqui outras vezes. Ele é um livro de poesia. E por isso, então, a gente não diz capítulo, né? A gente diz número. Mas se você fala capítulo, não é pecado, não é errado, tá? É só um conhecimento a mais. Então, Salmo de número 84, verso 11, porque é poesia, então não é versículo, é verso, né? Então, veja só. O Salmo de número 84, verso 11, ele nos diz, então, que o Senhor Deus é sol e escudo. Vamos entender mais um pouquinho isso aqui. Esse salmo não foi escrito por Davi, tá? Ele foi escrito pelos filhos de Corá. E quando ele diz aqui então, né, o Senhor Deus é sol e escudo, ele está usando o sol e o escudo como um símbolo para Deus, né? Então vamos entender um pouquinho melhor. Isso se chama metáfora. Então está sendo usada uma metáfora aqui para explicar o poder de Deus. O sol, então, que ele falou aqui, revela a grandeza e a soberania de Deus. E o escudo revela a proteção e a segurança que Deus nos dá. Certo? Então, olha só. Por que o sol? Eu quero que primeiro você entenda o seguinte. O Senhor Deus, Ele não é o sol. Esse sol aí que a gente vê. Deus não é o sol. Deus criou o sol. Amém? Mas quando diz que Deus é sol, é um símbolo, porque as características que esse sol que nós enxergamos, que nos aquece, as características desse sol revelam também algumas características de Deus, da pessoa de Deus. Então é isso que nós vamos entender. Então eu não estou aqui dizendo que o sol que brilha aí no céu é Deus, tá? Não é. Foi criado por Deus. Mas o sol é um símbolo do poder de Deus. Então vamos entender melhor isso aqui. O sol, nós sabemos que ele é um astro, né? Um luzeiro que Deus colocou no céu. E o poder de Deus, ele é tão grande, irmãos. Deus faz tudo assim, tão perfeito, tão certinho, que o lugar onde o sol está, no segundo céu, né? Porque o sol é um astro e os astros ficam no segundo céu. Por quê? Porque existe 3 céus. O primeiro céu é esse céu que nós enxergamos, o céu das nuvens, o céu dos pássaros, o céu onde passam os aviões, né? Então esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu dos astros, onde ficam as estrelas, o sol, a lua e os outros planetas. Então esse é o segundo sol.
E o terceiro sol é a morada de Deus, o trono, o terceiro céu, desculpa, eu falei sol, né? O terceiro céu é onde fica a morada de Deus, é o trono de Deus. Então existem esses três céus criados por Deus. E o sol, então, ele fica no segundo céu. E Deus fez tudo tão perfeito e colocou ele num lugar tão certinho, que se o sol ficasse, nem que fosse 1 milímetrozinho diferente do lugar onde ele está, se ele ficasse 1 milímetro, que seja uma coisa mínima, mais próximo da terra, nós morreríamos assados, nós seríamos queimados. E se ele ficasse um pouquinho mais afastado da terra do que ele está, do que Deus colocou ele, nós morreríamos congelados. Então Deus faz as coisas tudo tão certinho, tão perfeito, que Deus colocou exatamente no lugar aonde seria bênção para nós, que nós teríamos o calor do sol para nos aquecer, mas que não iríamos também ficar sem o calor do sol. Então é no exato lugar, no exato, certinho no lugar, no espaço. E esse sol, ele é cerca de 109 mil vezes maior do que a nossa Terra. Então o sol é maior do que a Terra. Tudo isso criado por Deus com um propósito para o nosso benefício. E o sol, ele possui luz própria. Ele é um astro que tem luz própria. E todos os planetas, então, da nossa galáxia, porque tem muitas outras galáxias, mas da nossa galáxia, giram em torno do Sol, em torno do seu eixo, né? E o Sol é, então, de certa forma, você com certeza já ouviu falar, que o Sol é chamado de astro-rei. Você já ouviu falar disso, né? Então, o Sol, no meio dos astros, ele é conhecido como astro-rei. E o Sol, então, por causa dessas características dele, ele é um símbolo de Deus. Veja só, Deus não é o Sol, Deus criou o Sol. Mas o Sol, por causa de todas essas características que o próprio Deus deu para ele se tornou um símbolo do próprio Deus. Entendido, irmãos? Amém? Então, o Sol, ele é o símbolo do resplendor e da glória de Deus. Tanto que no Egito antigo, né, no tempo do faraó Akenaton, eles tinham, e sempre ao longo da história eles tiveram isso, eles adoravam o sol, eles tinham a religião do sol, que é errado. Nós sabemos que não podemos adorar nada e nem ninguém além do próprio Deus. Mas no Egito antigo eles adoravam o sol, pelo fato de o sol ter essa importância tão grande para a vida no planeta Terra. Né? Amém? Então tinha esse erro, né? E não somente no Egito, outras civilizações também tinham o costume de adorar o sol, que é um erro, Deus não concorda com isso. Mas eles faziam isso por o sol, então, ser um astro tão importante. Mas o sol é criado por Deus. Então vamos entender isso aqui. Salmo 136, 8. Salmo 136, 8. Diz assim a palavra de Deus. Se você ler todo o capítulo, ali você vai ver que está falando das coisas que Deus criou. Mas vamos ler apenas o verso aqui que fala sobre o sol. Então, o sol, ou seja, Deus criou o sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, esse versículo aqui nos mostra que quem criou o sol? Deus. E tem vários outros, mas que não tem necessidade de ler todos. Então, o sol é criação de Deus. Quero deixar bem explicado isso. Foi Deus quem criou
o sol, mas o sol, pela importância que ele tem para nós, então ele é um símbolo de Deus. Assim como existem outros símbolos, né, de Deus, por exemplo, nós temos o Espírito Santo, tem um dos seus símbolos, é a pombinha, né? O Espírito Santo não é uma pomba, mas o símbolo dele, dos símbolos é a pombinha. Como eu falei, acho que foi terça-feira passada que eu falei aqui, do porquê que é a pomba, né? Por que Deus escolheu a ave para ser, então a pombinha para ser o símbolo do Espírito Santo? Porque a pomba não tem fel, então o Espírito Santo não é amargo, né? Amém? Então, assim como o Espírito Santo tem também os seus símbolos, né? O Pai também tem os seus símbolos. E Jesus também, estou falando da Trindade. Então, olha só, o sol, ele revela algumas coisas, algumas verdades acerca de Deus. Assim como o sol é o astro-rei, Deus é o grande rei de toda a terra. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, o símbolo, o sol, é um símbolo de Deus, por quê? Porque ele é o astro-rei e o Deus, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele é o grande rei da terra. Então, por isso, o sol é um dos seus símbolos. Jeremias 10:10, vamos ler o que diz lá. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o que é que está dizendo lá no início? Ó? Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Deus é Rei. Então, por que o sol, símbolo de Deus? Porque o sol é chamado de astro-rei. Mas nós não estamos aqui adorando sol nenhum, tá, irmãos? É um símbolo, por causa da sua importância. Então, Deus é o grande rei da terra. E o sol, entre os astros, é o astro-rei. Deus é maior do que todos os deuses, assim como o sol é maior do que todos os outros astros, né, da nossa galáxia. Então, Deus é maior do que todos os deuses. Então, por isso, o sol é mais um motivo que o sol é símbolo de Deus. Salmo 136, 2. Salmo lá para cima. Aí. 136, 2. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é o chamado Deus dos deuses. Ah, pastora, mas então isso significa que existem outros deuses? Não. Não existe outros deuses, Deus é único. Mas os homens criam seus deuses. Os seres humanos criam deuses falsos. Então, por isso a palavra de Deus nos diz: vocês acham que existem outros deuses? Pois saibam que o Deus da Bíblia, então, é o Deus sobre todos esses deuses. Não existe outro Deus. Então, por isso diz, ao Deus dos deuses. Olha lá a letra maiúscula. O nome de Deus está em letra maiúscula, dos deuses, letra minúscula. Por quê? Porque não existe outros deuses, mas os homens criam. Então, os homens, né, na sua
muitas vezes ignorância, muitas vezes desejo de se tornar maior uns que os outros, criam deuses. Muitos são os seus verdadeiros deuses. As pessoas se acham muitas vezes que são deuses, que merecem ser adorados, que merecem ser respeitados e obedecidos sem questionamento. A pessoa que age assim está se fazendo dela mesma um Deus, mas que nós sabemos que é um Deus com letra minúscula, é um falso Deus, porque não existe outro Deus além do Deus da Bíblia, além do nosso Deus. Amém? Então, assim como o Sol tem a sua grande importância para os outros astros, que são menores que ele, assim podemos comparar também. Deus é o único Deus comparado aos deuses que os homens criam. Não existe outro Deus. Deus é único. Amém? Então, entendendo a comparação do Sol com Deus? Amém? Então, Deus é maior que todos os deuses, que não existem, né? Mas as pessoas fazem. O Sol possui luz própria e Deus também possui luz própria. Vamos ler? Isaías 60, versículo 19 e 20. 19 e 20. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e acabados serão os dias do teu luto. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Isaías? Que a luz de Deus, ele possui luz própria, ele é luz, ele é poder, ele é glória, ele é amor, pertence só a ele. Que mesmo a luz do sol, que é um símbolo, como nós já falamos, um dia vai se apagar. Mas a luz de Deus nunca vai se apagar. Amém? Então, por isso que diz ali, no 19, Pedro, faz favor, isso. Não te servirá mais o sol para a luz do dia. Vai chegar o dia que nós não vamos mais precisar desse sol que nos aquece e que clareia as coisas para nós. Quando que vai acontecer isso? Quando nós já estivermos na glória com o Senhor, não vai mais ter necessidade do sol. A Bíblia diz que o sol vai deixar de existir. Então, mesmo o sol sendo um símbolo de Deus, ele não tem a luz tão poderosa quanto a luz do nosso Deus. Um dia o sol vai acabar, mas Deus nunca vai acabar. Deus é eterno. Eu já falei aqui para vocês que o único ser, eu falo ser porque não tem uma outra palavra para a gente entender. Mas o único ser que pode ser chamado de eterno é Deus. Deus nunca vai ter fim, ele é eterno. Por quê? Porque ele sempre existiu. Deus não foi criado por ninguém, ele sempre existiu. Se ele tivesse sido criado por alguém, esse alguém que criou Deus seria maior que ele, então seria Deus. Mas Deus não foi criado por ninguém, ele sempre existiu e ele criou todas as coisas que existem. Então, se ele criou todas as coisas que existem, ele é o único e eterno. Porque quem é criado não é eterno. Eterno é só quem nunca foi criado. Deus nunca foi criado, Deus sempre existiu. Talvez na tua mente você diga assim, eu não consigo entender isso, deve de ter tido um começo para Deus existir. Não. A palavra de Deus nos diz que ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Então não teve um início e nunca vai ter fim. Agora, quem ele criou, por exemplo, nós, os anjos, nós não somos eternos, nós somos imortais.
Ou seja, nós nunca vamos deixar de existir, ou no céu com Jesus, ou no inferno sem Jesus. Mas o ser humano nunca vai deixar de existir. A alma da pessoa nunca vai deixar de existir. Então é imortal, não deixa de existir. Mas eterno é só Deus, porque Ele que criou, nós fomos criados. Então quem é criado não é eterno. Entendido isso, irmãos? Então olha só, e os demônios, pastor, e Satanás? Eles são eternos? De jeito nenhum, porque Deus criou eles como anjos, eles se fizeram maus. Mas Deus não criou o diabo e nem criou demônios. Deus criou anjos que depois se afastaram de Deus, mas foram criados, então também não são eternos. Mas daí algumas pessoas dizem assim, mas pastora, como que nós vamos passar a eternidade com Deus se nós não somos eternos? Justamente porque nós não somos eternos. Por quê? Nós vamos passar a eternidade com Deus, a eternidade de Deus e com Deus. Mas a eternidade não é nossa. Nós vamos estar passando a eternidade com Ele, porque Ele é eterno. Amém? Ficou entendido isso? Então nós nunca vamos deixar de existir, mas não somos eternos. Eterno é só Deus. E por isso então ali diz, não te servirá mais o sol para a luz do dia. Por quê? Porque a luz de Deus vai brilhar em toda a eternidade, que não vai mais ter necessidade de sol. Então não vai mais ter necessidade de sol, nem de lua, nem de estrela, nada disso. Por quê? Porque a luz de Deus é inacessível, ela é eterna, ela é poderosa, ela nunca vai se acabar. Então por isso, o sol, porque tem luz própria, hoje, enquanto ele está brilhando no céu, ele é um símbolo de Deus, mas vai chegar um momento em que a luz dele vai apagar. Não vai mais existir, mas a luz de Deus vai continuar por toda a eternidade. Amém? Então Deus é eterno. Deus nunca vai ter fim. Mas enquanto nós estamos aqui, então podemos olhar o sol, enquanto ele ainda existe, como um dos símbolos a respeito de Deus. Porque ele tem luz própria e Deus é a própria luz. E a luz de Deus, ela é tão forte, tão gloriosa, tão poderosa, que ninguém é capaz de contemplá-lo na sua glória, no seu resplendor. Se uma pessoa, que não é possível, mas se Deus permitisse que você hoje enxergasse o rosto dele, você morreria na hora. Porque ninguém pode suportar a glória que tem a luz de Deus. A pessoa morreria. Quando Deus apareceu para Moisés, o que Deus falou para ele? Moisés, você vai me ver passar de costa. Porque se você olhar para o meu rosto, você morre. Então Moisés viu, quando ele estava no Monte Sinai, Deus disse, entre na fenda da rocha, para que eu passe. E daí você vai me ver pelas costas. Porque se Moisés tivesse visto o rosto de Deus, Moisés teria morrido na mesma hora, no mesmo instante. Então a glória de Deus, a luz de Deus, ela é tão forte, tão poderosa, tão brilhosa, que ninguém pode olhar para Deus. Pastora, mas um dia nós não vamos contemplar a Deus? Sim, quando nós já estivermos na glória com o nosso corpo glorificado. Aí sim, mas no nosso corpo físico aqui, terreno, pecador, ninguém consegue. Mas um dia nós vamos contemplar a sua glória quando nós estivermos com Ele já. Amém? Então, a luz de Deus, Ele é a própria luz. Aqui nós podemos fazer uma diferença. O sol tem luz própria, mas Deus é a própria luz. Amém? Então essas comparações, que nós fizemos para entender o porquê que o sol é um símbolo de Deus. E Deus é soberano. Assim como o sol é soberano, brilhando no céu,
e soberano sobre os outros astros, Deus também é soberano. Então a palavra do Senhor nos fala da soberania de Deus, ou seja, Deus manda e ninguém pode contrariá-lo. Vamos ler? Jeremias 32, 17, 18 e 19. Jeremias 32. Isso. Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Usas de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. 19 também. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Esses 3 versículos aqui estão falando da soberania de Deus. O que significa isso? Deus faz o que quer, na hora que quer e da maneira que quer. Resumindo, é isso. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Então não existe outro Deus e não existe ninguém que possa contrariar a soberania de Deus. Se Ele decidiu que vai acontecer, vai acontecer. Um exemplo aqui da soberania de Deus. O Senhor Jesus vai voltar para buscar os seus. É vontade de Deus. Então vai acontecer. Não importa se alguns não creem. Tem gente que diz, capaz, o arrebatamento é bobagem, nunca vai acontecer. Não importa se a pessoa crê ou não. Deus determinou, vai acontecer. Então Jesus virá para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Soberania de Deus. A própria soberania de Deus age em cima do sol. Por quê? Porque Deus determinou que enquanto o ser humano estiver aqui na terra, então até a realização do final dos tempos, como eu falo sempre para vocês, o sol vai estar brilhando. E qual é o homem que pode fazer com que o sol saia do seu lugar? Ninguém. Então é soberania de Deus, é poder de Deus. Deus quer que o sol fique lá até o tempo que Ele determinou. Vai chegar um momento que o sol vai ser destruído, não vai mais existir, não tem necessidade. Porque daí estaremos na glória com Deus e a sua luz vai brilhar. Mas a soberania de Deus é sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre a vida do ser humano. A soberania de Deus faz chover o dia que Ele quer, faz dar seca o dia que Ele quer. Então isso é a soberania de Deus. É Deus quem sabe o que faz. E nós temos mais o quê? Obedecer. Porque Ele que sabe todas as coisas. Quem sabe você diga assim, mas pastora, por que você está falando sobre isso hoje? Porque eu sempre digo para vocês que eu tento trazer pregações para ensinar você a viver lá fora, ser cristão lá fora, como o Felipe acabou de falar. Dentro da igreja é fácil ser cristão, mas e lá fora quando chega uma situação, o que eu vou fazer para ser um verdadeiro cristão? Você tem que conhecer a palavra. Tá, mas então o que o sol ou a comparação de Deus com o sol vai me ensinar? Você vai aprender que tudo na vida nós dependemos da luz de Deus, da vontade de Deus, da soberania de Deus. É Deus quem decide e nós obedecemos. Então, quando você estiver lá, de repente, enfrentando um problema, porque ninguém pode me ajudar. Pera lá, mas se o meu Deus manda até no sol, como que Ele não pode me ajudar? Então, é isso que a gente tem que entender. Porque a vida está difícil, a situação está difícil. Mas Deus é maior. Então, se Deus é maior, eu não preciso temer. Se Deus é maior, eu só vou confiar. Amém?
Então, seja o que for, lá no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver, apareceu uma dificuldade, não se desespere. Lembre, Deus é maior e Ele vai me ajudar. Amém? Então, aqui nós vimos a comparação de Deus com o sol, né? O sol como um símbolo do poder de Deus. Mas repito, o sol não é Deus. O sol foi criado por Deus, mas pela sua grandeza e importância que ele tem na vida do planeta Terra e a importância que ele tem no segundo céu, né? Ele é comparado com a importância que Deus deve ter na nossa vida. Se você ficar uns dias sem a luz do sol, você fica fraco. É falta de vitamina D, né? Falta de vitamina D. Hoje nós temos uma médica aqui, tá bom, ela vai tirar minhas dúvidas aí. Porque eu às vezes troco a D pela B. Então é a D. Olha só, se nós não pegamos sol, nós ficamos com falta de vitamina D. Ficamos fracos, né? Tem lá os seus problemas que dá por causa da falta dessa vitamina. E a mesma coisa é com Deus. Se nós não temos Deus, nós ficamos fracos. Ficamos fracos espiritualmente, ficamos fracos fisicamente, porque o nosso corpo, ele foi feito para adorar a Deus. Se não tem Deus, vai sofrer. Entendida essa comparação, irmãos? Amém? Então agora vamos comparar com a segunda coisa que o salmista falou. Ele disse, o Senhor Deus é sol e escudo. Então, por que Deus é sol? Então, nós já entendemos. Agora vamos entender o escudo. O que é um escudo? O escudo, ele, né, aquela arma de guerra, então, que o soldado antigamente usava para se proteger das flechas que vinham dos inimigos. E esse escudo, então, tem dois. É o escudo que é o maior e o broquel que é um menor, que fica protegendo apenas a mão aqui, né? Então, alguns usavam o broquel e outros o escudo, que é o maior. Mas Deus, Ele serve para nós como escudo. Para quê? Então, como o escudo era uma poderosa arma de defesa, né, usada pelos soldados, para se livrar dos golpes do inimigo, de espada, de flecha, de lança, então eles usavam o escudo na sua frente para se proteger. Então, Deus também nos protege como um escudo. Nós não cantamos aquele hino, o escudo? Por toda a minha vida, né? Então, Ele é o nosso escudo. Por quê? Porque Ele nos livra dos golpes do inimigo. Quem é o nosso inimigo? É Satanás. Então, para nós enfrentarmos o mal, para nós enfrentarmos o inimigo, nós temos que ter um escudo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus nos serve de escudo. Ele é escudo. Assim como Ele é sol, Ele é escudo. Então, o escudo nos serve para nós, para nos livrar das armadilhas do inimigo. Gênesis 15, 1. Vamos ver o que diz ali. Aliança de Deus com Abrão. Aqui ainda era Abrão, não era nem Abraão ainda, tá? Era Abrão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Aquilo que Deus falou para Abrão, quando Ele mandou Abrão sair da sua terra e da sua parentela, Ele fala para nós hoje. Então Ele falou para Abrão: Abrão, não tema, eu vou estar com você. E Ele fala para nós hoje. Como Ele disse que Ele seria o escudo de Abrão, Ele é o nosso escudo hoje. Amém? Então, confie. Ah, pastora, mas como assim? A mesma coisa que eu falei agora há pouco. Se você está numa situação difícil, está enfrentando uma guerra espiritual, uma armadilha do inimigo, clama pelo Senhor, escudo.
Diga: Senhor, seja o meu escudo, me ajude nessa batalha, me ajude a saber o que fazer, me dê sabedoria e seja a minha defesa. Então o Senhor vai ser o teu escudo, Ele vai estar à tua frente, para que as flechas do inimigo não cheguem até você. Amém? Entendido isso? Então olha só, nosso escudo, assim como o Senhor confortou a Abraão, Ele conforta nós hoje também. Tá difícil? Tá. Tá enfrentando problema? Tá. Mas tem um detalhe, não estou sozinho. O Senhor é o meu escudo. Então, se o Senhor é o nosso escudo, de que mais nós precisamos? Não precisa temer. Amém? Deuteronômio 33, 29. Olha o que Deus é para nós. 33, 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Entendido o que o versículo fala? Não precisamos temer. Olha só, feliz és tu, ó Israel. Você pode colocar o teu nome ali no lugar de Israel. Feliz és tu, ó Juessi. Feliz és tu, ó Pacheco. Feliz és tu, ó Tainara. E assim o nome de cada um de nós. Por quê? Porque quem é semelhante a ti, ou seja, quem é semelhante a Deus? E o povo dele, então, olha só o que nós somos. Um povo salvo, Senhor, o escudo do teu socorro. Deus é o nosso escudo. Então não precisamos temer, né? E além de escudo, olha só, e a espada da tua majestade, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. O que significa isso? Eu não estou falando de inimigo físico, porque nós não devemos ter inimigos. Ah, pastora, mas tem gente que não gosta de mim. Eu sei, tem gente que não gosta de mim também, mas eu não os tenho como inimigos. Temos é que orar por eles, mas os inimigos que está falando aqui são as forças das trevas. Satanás é nosso inimigo, os demônios são nossos inimigos. Mas então para que nós temermos eles? Se nós temos o escudo do Deus Todo-Poderoso sobre nós. Não tem necessidade. E mesmo que seja um inimigo físico, o Senhor é teu escudo, Ele vai te proteger. Então, inimigo físico ou espiritual, o Senhor é o nosso escudo. Então não precisa temer. Amém? Então, feliz és tu, ó povo de Deus, eu posso dizer assim, né? Nós somos felizes, temos que nos considerar felizes porque temos Deus como escudo. Ele é o nosso escudo, não precisamos de mais nada. Ele é tudo para nós. 2 Samuel 22, 2 e 3. Aqui Davi que está falando. 2 Samuel 22, 2 e 3. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. Será que você colocou certo, Pedro? Também está falando a mesma coisa, o mesmo assunto. Mas será que é esse mesmo? 2 Samuel 22? Acho que era o mesmo. Isso, era o mesmo, eu que confundi aqui. Eu vou ler de novo então. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador. Sabe por que eu confundi? Porque tem Bíblias aqui que dizem: o Senhor é o meu escudo.
Então, em algumas versões vai estar dizendo: o Senhor é meu escudo. Mas nessa aqui diz: o Senhor é o meu rochedo, ou seja, o meu lugar seguro. É a mesma coisa, só que muda de uma versão da Bíblia para outra. Mas o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Amém? E daí no 3 diz: é meu Deus, a minha rocha, ou seja, o meu escudo. Também fala em algumas versões assim: nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, da violência tu me livras. O Senhor é o nosso escudo, Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra da violência, Ele nos protege. É o escudo que os soldados usavam era só, aqui, uns eram quadrados, né, outros eram redondos, mas eles colocavam aqui no braço e usavam assim na frente, só na frente. Mas Deus é escudo para nós ao nosso redor, por inteiro. Então, nossa frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo, Deus é o nosso escudo. Então, nós não precisamos ter medo. Pastora, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei, mas Deus sabe. E Ele é o teu escudo. Se você clamar, Ele vai agir. Agora, a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que pedir. Tem que buscar a Deus. Se não se aproximar de Deus, Deus não vai agir. Amém? Então, Deus é o nosso escudo. E em Efésios 6,16, pode pôr aí, Pedro, Efésios 6,16, diz que nós devemos embraçar o escudo da fé. Então, embraçar, né? Colocar, pegar. Em Efésios fala da armadura de Deus, o capacete, o cinto, o escudo, os sapatos. Então, aqui vamos ler a parte que fala do escudo. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é esse escudo da fé? É o próprio Deus agindo em nós. Mas nós temos que nos vestir da armadura de Deus. Quando diz, dos dardos inflamados do maligno, são os ataques que o inimigo faz contra nós. Então você não pense que o diabo gosta de alguém. Ele não tem amor nele mesmo. Ele é ódio. Ele é mau. Então, ele só quer destruir. Então, temos que estar com o escudo, para que o escudo, Deus, a presença de Deus, nos livre dos dardos inflamados do maligno. Isso aqui fala também no Salmo 91, 4. Quer ver? Vamos ler. Salmo 91, 4. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo, Ele é o nosso escudo, né? Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Quero chamar a tua atenção ali para o 5 que diz: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Essa seta que está falando aqui no Salmo 91, são os dardos, as flechas que o inimigo lança sobre a nossa mente. Como assim? Aqueles maus pensamentos que vêm na tua mente, que você às vezes diz assim: mas eu nem estava pensando sobre isso, como é que esse pensamento veio agora? E não são pensamentos bons. Então isso são dardos inflamados do maligno, ou seja, ele vai lançar essas setas que voam de dia, ou seja, você está caminhando, você está andando, você está trabalhando de dia, essas setas vão vir sobre a tua mente. Se você não tiver o escudo, se você está protegido pelo escudo, essas setas não vão atingir o teu pensamento. Amém?
Então aqui a palavra do Senhor nos dá mais um exemplo, né, do porquê que o Senhor é comparado também ao escudo. Então o escudo também é um símbolo de Deus, porque ele nos protege, ele nos livra. Nos livra de quem? Do mal, de Satanás, dos demônios. Então o Senhor, na nossa vida, nós temos que ter ele como o nosso sol, ou seja, ele é o maior, ele é o Deus Todo-Poderoso, é ele que é soberano, ele manda e eu obedeço, e também como nosso escudo, ou seja, a nossa proteção. Amém? Então Deus ilumina a nossa vida e nos protege. Mais um detalhe, temos que clamar a Deus. Só para terminar o versículo então, do Salmo 84:11. Quer pôr lá de novo, Pedro, só para nós terminarmos de explicar esse versículo, porque o finalzinho dele fala mais alguma coisa ainda. Diz assim, porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Quem é que nos dá graça? Deus. O que é a graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos e Deus nos salva. O que nós merecíamos era o inferno, mas Deus nos salva através de Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus, nós temos a graça de Deus. Então, ele é o nosso sol, o nosso escudo, ele nos dá graça e glória, ou seja, ele nos guarda, ele nos protege, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Só para terminar a explicação do versículo aqui. O que significa isso? Em outras traduções diz, nenhum bem sonega aos que andam retamente, que é a minha tradução aqui. Nenhum bem Deus sonega aos que andam retamente. Não significa que Deus vai te dar helicóptero, navio, iate, avião, não é nada disso. Se você precisar, ele pode te dar. Mas aqui quando diz que nenhum bem Deus sonega aos que andam retamente, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo assim, o Senhor não vai deixar faltar nada para aqueles que servem ele de coração. Amém? Então nenhum bem Deus nega para aqueles que andam retamente. Mas o mundo hoje, as pessoas estão pensando apenas em riqueza, 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 quero ficar rico, quero ter mais dinheiro, quero isso, porque quero aquilo. Se Deus não der, não adianta. Então, o que precisa? Servir a Deus, porque Ele não vai deixar faltar nada do que você precisa. Agora, precisar é uma coisa e querer é outra. Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Ele dá para nós o que nós precisamos, não o que nós queremos. Olhe bem, o querer, o ser humano é ganancioso, né? O ser humano sempre vai querer mais. Então, se Deus permite que a pessoa compre um carro, não, eu quero mais um. Se Deus permite que a pessoa compre um avião, não, um avião para mim só não basta, tem que ter uns 3. Então, é a ganância do coração humano. Então, Deus não vai dar isso, mas Ele vai dar aquilo que você precisa. Então, lembre bem dessa frase, Deus não nos dá o que nós queremos, mas Deus nos dá o que nós precisamos. E Ele vai nos dar, ou seja, para aqueles que andam retamente, ou seja, servem a Ele de coração. Para finalizar essa mensagem, então, Salmo 127, 2. Você vai ver que coisa maravilhosa está escrito nesse salmo aqui. 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Como assim, pastora? Não preciso trabalhar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Precisamos sim, todos, né? Mas tem gente que vai além. Não dorme, não come direito, só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza, só pensa em adquirir. Isso é perda de tempo, é perder a sua vida, é não aproveitar a vida. Por quê? Porque aqueles que servem a Deus, que são os seus amados, Ele dá enquanto as pessoas estão dormindo. Descansa no Senhor. Enquanto a pessoa está dormindo, descansando no Senhor, o Senhor está trabalhando por ele. Eu não estou dizendo aqui que você não trabalhe mais, não é isso? Vou cruzar meus braços e vou esperar. Não, não é isso. Isso é ociosidade.
Isso é pecado. Mas não trabalho exagerado. Trabalhe o teu normal, aquilo que o teu próprio corpo vai suportar. Porque senão você vai morrer cedo e o que você conseguiu vai ficar para outro. Então, olha só, aquele que serve a Deus retamente e aquele que não é fominha por dinheiro, vamos dizer assim, Deus supre os seus amados enquanto dormem. A pessoa está dormindo e Deus está cuidando de tudo que ele tem e de tudo que ele ainda vai ter. Porque quem dá é Deus. Amém? Então lembre bem disso. Como eu sou cristão lá fora? Primeira coisa, lembrando que Deus é soberano, que Ele é o único Deus, que não existe outro Deus, que Ele nos protege e que nós devemos servi-lo retamente, porque Ele não vai deixar faltar nada para nós. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?